Um debate com a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, com a representante do CEFEM, Priscila Brito, e também com Lourdes Bandeira, da Secretaria Executiva de Política para as Mulheres, define a importância da presença feminina no Parlamento brasileiro e a lei das cotas. O programa Inclusão apresenta agora um debate com a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, com a cientista política e assessora do CEFEM, Priscila Brito, e com a socióloga e secretária executiva da SPM, Lourdes Bandeira. Agradeço a presença de nossas convidadas aqui nos estúdios da TV Senado para tratar de temas que envolvem o universo feminino. As três são mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Não é mesmo, senadora? A senhora que assumiu a cadeira de senadora em 2011 e logo foi convidada e escalada para atuar em 6 comissões permanentes no Senado e logo em seguida está presidindo a Comissão de Direitos Humanos. O que a senhora acha desse momento político para as mulheres no país? Abriram-se as portas de fato? Eu acho que nós estamos avançando na ocupação desses espaços no nosso país, né, tanto no legislativo quanto no executivo. Acho que são conquistas importantes, fruto da nossa atuação, né, do movimento que se articula. E eu me sinto muito feliz e me sinto com muita responsabilidade também em atuar nestas comissões do Senado Federal, particularmente neste momento que assumimos a presidência da Comissão de Direitos Humanos. É um reconhecimento, eu digo, por parte do Senado e, em particular, da nossa bancada, da minha bancada, do Partido dos Trabalhadores, que indicou o meu nome para assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Agora, nós estamos longe, não é, Solange, de dizer que os espaços públicos nós temos uma presença muito marcante das mulheres. Nós estamos ainda num processo de conquista desses espaços e que temos a responsabilidade de ocupar e ocupar bem, né, defendendo aquilo que nós consideramos importantes para o conjunto da sociedade brasileira, mas sem perder de vista o foco também na questão das mulheres. Acho que isso é fundamental para nós que somos mulheres e que temos a responsabilidade aí de construir políticas públicas, né, de elaborarmos uma legislação que também contemple as demandas específicas das mulheres. E a Comissão de Direitos Humanos, ela é um espaço importante, porque ela é uma comissão também de legislação participativa. Então tem uma relação muito próxima com a sociedade e, no nosso caso, também com os movimentos de mulheres. Então é um espaço bastante importante e eu me sinto com muita responsabilidade, mas faço isso com muito gosto e faço isso com muita dedicação. E a senhora, secretária, como é que a senhora analisa esse momento político para as mulheres? Também acho que tem uma evolução. As mulheres estão se tornando mais presentes nos espaços públicos, não só nos espaços públicos do ponto de vista de estar inseridas em áreas governamentais, ministeriais, em condições de tomar decisões, etc., mas também no mundo dos negócios, no mundo privado. As mulheres também estão se visibilizando, estão se tornando mais presentes, também na área sindical, embora haja ainda muita resistência, não é? As mulheres começam a aparecer. Há também um movimento muito expressivo das mulheres do campo, não é? Nós temos o movimento das margaridas, nós temos das mulheres camponesas, temos uma série de áreas que eram completamente invisibilizadas, porque são áreas interioranas, porque as mulheres não tinham muito conhecimento, etc., e que começam a terem um papel como novos agentes políticos extremamente importantes, não só para contribuírem para a elaboração das políticas públicas, mas também trazendo novas reivindicações, trazendo a visibilidade de novos espaços, não é? E trazendo questões que são fundamentais em relação à estrutura econômica brasileira, como, por exemplo, a questão da produção familiar, das mulheres que hoje elas são responsáveis por 40% a 50% da produção de alimentos. E, sobretudo, nas pequenas propriedades, não é? E que, muitas vezes, elas só são as trabalhadoras. Agora que elas estão tentando, não é, ingressar na condição de serem proprietárias, de serem empreendedoras, de terem documentos,
que eram situações todas em que as mulheres estavam excluídas. Eu acho que há um esforço significativo da bancada feminina, aqui com a senadora Ana Rita e de outras mais deputadas e senadoras, que estão trabalhando nesse sentido. E talvez o fato mais significativo nesse momento, nessa conjuntura, seja a PEC das domésticas, onde que nós vamos trazer para a legalidade, não é? Um contingente feminino em torno de 7 milhões de mulheres que estão, basicamente, 90% desses 7 milhões são mulheres que estão vinculadas ao trabalho doméstico e que a grande maioria, infelizmente, não conta, a senadora sabe bem, que nos apoiou nessa empreitada, não é? Com os direitos cidadãos de qualquer outro trabalhador. Né? Então, eu acho que, como a senadora disse, nós estamos aqui com muito empenho, muita responsabilidade, mas falta ainda muita coisa para a gente, não é, conseguir cobrir a grande maioria das mulheres, se não todas, né? Priscila, por que o número de mulheres ainda é tão pequeno? Nós temos no parlamento um total de 53 mulheres, considerando que são 45 deputadas e 8 senadoras. E o restante, quase 700 parlamentares, entre Câmara e Senado, são homens. Por que ainda temos tantas dificuldades em trazer mulheres para o parlamento, para atuarem aqui? Bom, pegando o gancho primeiro da fala da Lourdes, eu acho que a gente está vivendo um momento de profundas transformações na sociedade brasileira. No ano passado, a gente teve o primeiro ano em que a lei de cotas foi de fato cumprida pelos partidos, nas eleições municipais ainda. Então, a gente teve um pequeno aumento no número de mulheres eleitas para as câmaras municipais e para as prefeituras. Ainda não cobre os 30% das cotas nas candidaturas, mas foi um aumento significativo e que a gente comemorou muito e tal. Os partidos até então não vinham cumprindo a lei e esse é um passo importante que deve ser valorizado. 80 anos depois do início do voto feminino, do sufrágio universal, a gente consegue aumentar um aumento significativo no número de mulheres eleitas. E aí eu acho que tem todo um trabalho do movimento social e o CFM incluso, a gente se entende como parte do movimento de mulheres, para fortalecer essas mulheres que estão dentro dos partidos políticos, para que elas se candidatem, para que elas tenham formação adequada e que elas possam ser fortalecidas dentro dos partidos para se candidatarem e terem condições de serem eleitas, inclusive. Porque um problema que a gente identificou é que muitas mulheres se candidatam como laranjas para cumprir a cota mesmo e não recebem do partido o apoio necessário para lançarem as suas candidaturas, apoio financeiro e tal. Geralmente os partidos focam naqueles deputados, naqueles vereadores que têm mais chances de serem reeleitos ou eleitos pela primeira vez, mas que têm condições e alguma visibilidade na sociedade. Senadora, a senhora acha que a lei das cotas é suficiente? Ela precisa de uma remodelagem? Precisa, de fato, ser mudada, ampliada, enfim? Olha, eu acho que para que, de fato, as mulheres tenham uma participação efetiva nos espaços de poder, cotas foi um passo importantíssimo, com certeza. Mas não é suficiente apenas garantir na lei o sistema de cotas, é aquilo que a Priscila vinha dizendo. É preciso que as mulheres se sintam empoderadas, fortalecidas, em condições de disputar esses espaços. O que vai nos ajudar a fazer isso é ampliar os espaços da presença da mulher no espaço de poder, tanto no legislativo quanto no executivo, mas principalmente no legislativo, é a reforma política. Então, na reforma política, nós defendemos que deveremos ter eleição, né, que a lista proporcional seja fechada, pré-ordenada, com paridade na sua composição. Ou seja, nós defendemos até 50% de homens e 50% de mulheres. É isso que o movimento de mulheres defende e é isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, eu particularmente defendo também. Defendi isso na Comissão Especial da Reforma Política no Senado Federal, lá ainda em 2011, quando foi criada uma comissão especial, mas nós precisamos garantir isso de fato agora no debate que já está acontecendo na Câmara dos Deputados e que precisa de fato ser retomado no Senado Federal. Então,
a lista pré-ordenada com paridade de gênero é fundamental para que as mulheres possam conquistar esses espaços. O que significa essa proposta? Talvez seja interessante até formular de uma forma um pouco mais didática, porque na composição da lista de quem vai disputar, por exemplo, a eleição municipal para a Câmara de Vereadores, você compõe uma lista, é o que a gente defende, né? Uma lista onde você tem mulheres, homens, ela é pré-ordenada, né? Com essa paridade. E no processo eleitoral, com o resultado das eleições, de acordo com o número, com a quantidade de votos que o partido recebe ou a coligação recebe, os primeiros da lista que irão. Então, isso é muito importante, porque isso dá uma possibilidade maior para que a mulher seja eleita. Isso ajuda bastante. E a mulher precisa realmente se sentir empoderada. Então, formação política é muito importante, é necessário. Não só do ponto de vista partidário, não é? É que cada partido deve ter essa preocupação de oferecer formação política para os seus integrantes e as suas integrantes, mas também que o movimento de mulheres, né, do ponto de vista das mulheres, possam também fazer a formação política. Então, isso é um trabalho que eu considero muito importante e que é necessário. E essa proposta da reforma política é interessante porque ela tira um pouco essa ideia personalista que a gente tem hoje no nosso sistema político. E aí permitiria para os partidos trabalharem em conjunto as suas propostas de campanha e não focar em um só candidato. Porque no sistema que a gente tem hoje, ele acaba favorecendo as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais visibilidade midiática, que têm boa aparência e tudo mais. E a gente defende uma maior coerência programática, inclusive, dentro dos partidos, para que as mulheres tenham chance e tal, de participar dos espaços de decisão. E aí, colada com essa proposta, a gente também defende o financiamento público de campanha, para que a gente consiga reverter essa lógica de que grandes empresários e, enfim, quem tem dinheiro mesmo, consiga acessar os espaços de poder. E aí a gente teria alguma chance de mulheres negras, mulheres liderança de comunidade e tal, se candidatarem com condições reais de vitória, né? Qual a sua opinião, secretário? Eu queria acrescentar um outro aspecto que eu acho que é importante, que a senadora e a Priscila já colocaram em relação às candidatas. Mas eu queria chamar a atenção para as eleitoras. Porque as eleitoras, há uma certa tendência, um certo preconceito de que as mulheres não votam nas mulheres. Não é? Então, quem são as eleitoras? Não é? Então, eu acho que é necessário, como foi dito, uma cultura política para que as eleitoras tenham clareza, não é, do voto que elas atribuem, que elas devem atribuir, e que elas reconheçam nas mulheres capacidades e que desassociem, ou que a gente costuma dizer, que desconstruam a ideia de que quem faz política são só os homens. Né? É verdade que mulher não vota em mulher? Existe esse, vamos chamar assim, esse mito, não sei se... Mas o que a gente tem observado, não é? Se a gente consultar os dados do Tribunal Eleitoral, não é? A gente verifica que, por exemplo, em relação às mulheres que votaram na atual presidenta, não é? E que votaram no Lula, não é? Há uma diferença, não é? Que elas foram mais eleitoras do Lula do que da própria presidenta. Então, é fundamental que as mulheres eleitoras do Brasil tenham esta cultura política, não é? E desassociem essa ideia, que é uma ideia sexista, de que as mulheres, que a política é um domínio masculino, que só são os homens que fazem as políticas, não é? E a outra questão que está associada a isso também, e que leva a isso, é a receptividade e o acolhimento que os partidos dão às mulheres candidatas, não é? Os partidos ainda no Brasil, independentemente das suas ideologias, são partidos ainda com uma ideologia masculinista muito forte, não é? Ou seja, são muito poucas as mulheres que conseguem romper as barreiras para ingressar no partido, serem reconhecidas no partido, terem acesso a financiamento. Eu também acho que o financiamento público ele será mais equitativo, será mais justo, inclusive, não é? Então, isso eu acho que essa mudança na reforma política, trazendo uma mudança dos partidos, com essa lista, não é?
que é uma lista paritária, que já tem experiência na Argentina e em outros países sobre isso, e com uma conscientização das eleitoras, eu acho que nós teremos maior representatividade. Sobretudo, não é? Porque as mulheres, elas têm uma formação e elas têm uma sensibilidade que muitas vezes e que se identificam com as outras mulheres, mas que muitas vezes, pelo próprio autoritarismo dos partidos, ela é inibida de se manifestar. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito especial para as eleitoras. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso debate gostoso. Para finalizar, cada uma pode deixar as suas considerações finais. Senadora. Bom, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nesse programa, no programa Inclusão, dizer que nós estamos no Senado Federal realmente trabalhando no sentido de garantir os direitos, né, das pessoas, os direitos, inclusive das mulheres. Algumas legislações, né, nós temos aprovado aqui no Senado, com o caso que já foi lembrado pela Lourdes, a PEC das domésticas, e eu particularmente tive a alegria de ter um projeto meu aprovado recentemente, que assegura às mulheres trabalhadoras rurais da agricultura familiar a possibilidade, né, de, no programa de aquisição de alimentos, que hoje já está garantido que 30% do que é adquirido para o programa de aquisição de alimentos vem da agricultura familiar, e a nossa proposta é que desses 30%, pelo menos a metade seja vindo da produção feita pelas mulheres. Obrigada, senadora, pela sua participação no programa. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da ministra, da Secretaria de Política para as Mulheres, dizer que a nossa centralidade nesse ano e para o ano que vem é exatamente o combate à violência contra as mulheres, com a criação desse programa Mulher Viver Sem Violência, que nós temos um apoio aqui muito grande da senadora Ana Rita, que preside a CPI do combate à violência contra as mulheres, e que a nossa luta não só de implementar a Lei Maria da Penha, não é? Como também de expandir toda a rede de serviços de atendimento às mulheres que são vítimas da violência. É essa a nossa prioridade nesse ano. Claro, estamos desenvolvendo outras ações, mas essa é a ação prioritária. E dizer para as mulheres que, se em algum momento da sua vida forem vítimas da violência, a primeira coisa a fazer é denunciar. Existe o 180, Ligue 180, que funciona 24 horas, que é uma ligação gratuita. Não é? Se a pessoa tem dificuldade de recurso, etc., para ir a uma delegacia, que ligue para o 180, que a gente está trabalhando no sentido de erradicar a violência contra as mulheres. Secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no Inclusão. Obrigada. Eu queria agradecer o convite, é um prazer conversar com a senadora, com a Lourdes Bandeira, nossas parceiras em vários projetos, em várias atividades, e reforçar de novo a proposta da reforma política. A gente vem batalhando por ela aqui dentro do Congresso Nacional, tem sido um debate árduo, difícil de mobilizar, inclusive, as pessoas em torno do tema. Então eu convido não só as mulheres, mas toda a sociedade brasileira para conhecer a proposta, pesquisar um pouco, ir mais a fundo, que eu acho que tem problemas que a gente vive, como a corrupção, essa coisa da representação das mulheres e tal, que poderiam ser solucionadas por essa proposta, mas ela não está acessível para a maior parte da população, pouca gente conhece, pouca gente vê e tal. Então eu queria convidar todo mundo a conhecer a proposta e assinar o projeto de iniciativa popular que a gente tem pela reforma do sistema político. Só procurar na internet, é facinho de achar. E assim a gente espera avançar aí na representação das mulheres aqui no Congresso Nacional. Muito obrigada, Priscila, pela tua presença. Veja a seguir uma entrevista com a senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, e com a médica Fernanda Salum, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional DF. Elas vão falar sobre prevenção e tratamento eficaz contra o câncer de mama. O Inclusão volta já!